Bom, esse vídeo aqui é o marco da segunda parte dessa playlist aqui, que é uma playlist de potenciação e radiciação. Então agora a gente vai começar a segunda parte, né, que é a de radiciação. Então o objetivo dessa aula é somente entender a definição de radiciação, tá? Então o título da aula aí, ó, definição de radiciação. Vamos lá. A radiciação é uma operação inversa da potenciação, né? Às vezes, essa parte da definição de radiciação é uma parte onde as pessoas... É falado, né? É falado que a radiciação é o inverso da potenciação, só que passa desapercebido, né? Se você fala isso aqui no ensino médio, principalmente, né? Porque isso aqui são conceitos que você aprendeu antes do ensino médio. Só que a gente no ensino médio dá uma retomada. Só que a retomada que é dada, a gente às vezes não acaba focando tanto na definição, né? A gente vai mais na parte da decoreba e tal, mas vamos tentar se livrar disso, né? Vamos tentar cada vez mais se livrar de decorar as coisas e de entender e aprender a coisa como ela é, tá? Em vez de ficar aí decorando tudo. Então, de modo geral, a gente pode escrever assim, ó. A gente tem aqui uma raiz enésima, né? Ó, quando a gente tem o índice aqui n, a gente fala raiz enésima de a é igual a b. O que isso aqui significa, né? Às vezes o aluno vê uma expressão assim e não entende absolutamente nada. Por quê? Porque tem letra. Mas, como eu sempre costumo falar para vocês, na matemática, letra é número. Então, isso daqui é uma raiz com um índice qualquer, uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta, de algum valor igual a algum resultado. Toda raiz tem um índice, tem um valor e tem um resultado, não é verdade? Então, é o que está acontecendo aqui. Só que aqui a gente está fazendo de uma forma genérica, né? Aqui a gente está generalizando, ou seja, isso aqui acontece em qualquer que seja N, qualquer que seja A, qualquer que seja B. Só que isso aqui acontece se somente se o B, que é o resultado elevado ao índice da raiz, né, ó, o B, que é o resultado elevado ao índice da raiz, for igual ao valor que está dentro da raiz. E esse N, que é o expoente do B e o índice da raiz, tem que ser pertencente aos naturais e ser maior ou igual a 1. Então, ó, nessa raiz genérica, né, a raiz enésima de A gente tem que o número N, ele é chamado de índice, tá? Ó, a gente chama isso daqui de índice. E o número que está dentro da raiz, a gente chama ele de radicando. E o valor do B aqui, né, que inclusive eu até esqueci de escrever, era para ter escrevido, o valor do B a gente chama de radical, certo? Então, índice, radicando e o radical. Vou mostrar alguns exemplos agora, exemplos numéricos do que a gente tem aqui, tá? Depois, ó, eu vou até mostrar os exemplos na forma genérica para vocês conseguirem entender. Mas vamos começar aqui, ó. Olha só, presta atenção nisso, porque isso aqui é matemática básica e é uma coisa que às vezes as pessoas falam no automático. É igual tabuada. É tanto imposto desde sempre, né, que a gente tem que decorar a tabuada, decorar não sei o que, tudo decorar, né? E aí você não entende o real sentido que tem as coisas. A pessoa não entende qual que é o sentido de 2 vezes 2. A pessoa não entende qual que é o sentido de 7 vezes 8. Só tem que falar lá, 7 vezes 8, pá, na lata. Mas você tem que saber o significado dessas coisas. E aí, todo mundo já sabe de cor. Raiz quadrada de 4 é 2. Beleza, mas por quê? É 2 por causa da definição de raiz quadrada, ó. Se você pegar o resultado e elevar ao índice da raiz, vai dar o radicando. Por exemplo, ó, o resultado aqui é 2. Então você pega o 2 e eleva ao índice da raiz. Qual que é o índice dessa raiz? Não está aparecendo aqui, mas é 2. Toda vez que você tem uma raiz
que não apareça o índice, a gente está se referindo à raiz quadrada, tá? Toda vez que tiver uma raiz assim, que não aparece o índice, a gente está se referindo à raiz quadrada. Já fica subentendido. Agora, qualquer outra raiz, ó, que nem aqui a gente tem a raiz cúbica, a gente vai ter a raiz quarta. Qualquer raiz diferente da raiz quadrada, a gente tem que botar o índice aqui. Mas toda vez que não aparecer índice, já sabe, raiz quadrada. Então você pega o resultado, ó, que é 2, eleva ao índice, que é 2 também. 2 elevado a 2 é o quê? 2 vezes 2, que dá 4. Que dá o resultado do radicando, certo? Vamos ver aqui, ó, na raiz cúbica. A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao índice da raiz, ó, que é 3, dá o valor 8. 2 elevado a 3 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Certo? Isso é que é importante você entender. Tá? Isso que é importante você entender. Se você entende raiz quadrada pela definição, você não precisa decorar as raízes quadradas. Entendeu? Você não precisa decorar. Porque você vai conseguir, você já vai lá pensar, pô, a raiz quadrada vai ser o quê? Um número que vezes ele mesmo vai dar o que está dentro da raiz. A raiz cúbica é o quê? O número que vezes ele mesmo 3 vezes vai dar o que está dentro da raiz. Olha só, se você pegar aqui 2 elevado a 3, ó, isso aqui é isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é quanto? 4. Aí multiplica com o outro 2 dali, que dá 8. Se você pegar isso aqui, ó, o que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, né, ou 2 elevado a 2, é 2 vezes 2, que dá 4, certo? Vamos ver esse daqui, ó. Se você pega raiz cúbica de 125, é 5. Por quê? Porque o resultado elevado ao expoente, né, ó, 5 elevado a 3, é igual ao resultado que está aqui dentro do radicando, né? Ou igual ao radicando. Então, 5 elevado a 3 significa o quê? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes o 5 que está aqui, 125. Certo? Isso é o que você tem que entender. Não é decorar. Entendeu? Não é decorar. Você tem que entender o processo, né? Entender o que significa uma raiz quadrada, o que significa uma raiz cúbica. Ó aqui na raiz quarta agora, ó. Vamos até utilizar a definição aqui para fazer essa raiz. Olha só. A raiz quarta de 256. Ela é igual a 4. Por quê? O que você tem que pensar primeiramente quando você vê uma raiz quarta de 256? Você viu o 4 aqui? Então você já pensa, um número que vezes ele mesmo 4 vezes vai dar o número que está aqui dentro. Que é justamente você elevar o número. Quando você eleva o número a 3, você está falando que o 5 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Quando você eleva o 2 a 3, você está falando que você vai multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Quando você eleva o 2 elevado a 2, né, ó, você diz que você vai multiplicar o 2 duas vezes, né, ó. Aqui, 3 vezes. O 5 aqui elevado a 3, multiplica o 5 3 vezes. É isso que a gente está querendo dizer, certo? Então, você pensa, o número que vezes ele mesmo 4 vezes vai dar 256. Esse número é o 4. Por quê, ó? Porque 4 elevado a 4 significa que eu estou multiplicando 4 vezes, né, ó? Deixa eu escrever aqui também. 4 elevado a 4, ó, eu estou querendo dizer isso daqui. 4 vezes 4 vezes 4. Não é isso que eu estou querendo dizer? 4 vezes 4, 8, né? Desculpa, 16, né? 64, 256. 4 vezes 4 aqui, nessa multiplicação aí na hora que a gente faz, dá 256, certo? Então, isso é o importante que você entenda, não que você decore, certo? Não que você decore. Toda vez que você decora as coisas, você não sabe o significado de nada. E aí é por isso que as pessoas acham a matemática chata, acham a matemática difícil,
Não é verdade? Por quê? Porque a pessoa não entende o significado de nada. Certo? Então, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 vezes 4, 256. Então, ó, 4 elevado a 4 é multiplicar ele 4 vezes. Então, esse é o significado. E olha só, se você recorrer lá à definição, né, ó, que a raiz enésima de A é igual a B, se e somente se B elevado a N for igual a A, vamos identificar aqui quem é quem. Quem é o N? O N é o expoente, o expoente não, desculpa, é o índice da raiz. O índice da raiz aqui é o 4, então o N vale 4. Quem é o A? O A é o radicando, né? Ó, é o número que está dentro da raiz, então o A vale 256. Quem é o B? O B é o resultado, então o resultado é o radical que vale 4. Então tá aqui. Aí é só você fazer a substituição, né? Ó, é só você fazer a substituição. Quem é o B aqui? O B é o 4, então vai ser 4. Quem é o N? O N também é 4, então vai ser 4 elevado a 4. Quem é o A? 256. Olha lá. E 4 elevado a 4 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá 256. Olha essa próxima aqui, ó. Raiz sexta de 729. Viu aqui raiz sexta? Você tem que pensar o quê? Um número que vezes ele mesmo 6 vezes vai dar 729. Esse número é o número 3. Por quê? Porque se você pegar o 3 e elevar a 6, isso aqui significa o quê? Que você está multiplicando 3 por ele mesmo 6 vezes, né? Justamente a ideia da raiz sexta aqui. Então, 3 elevado a 6 é 729. Recorrendo de novo à definição, ó, vamos identificar quem é o N. O N é o índice, vale 6. Quem é o A? O radicando, 729. Quem é o B? B é o radical, que vale 3, ó, que é o resultado. Então, na hora que você substitui, ó, o B vale 3, tá ali. O N vale 6, então 3 elevado a 6. E o A é o resultado, né, ó, o radical, que vale 729. E aí, 3 elevado a 6 é você multiplicar o 3 por ele mesmo 6 vezes, que dá 729, tá? Então, é essa ideia que você tem que saber, não decorar. Você decorando, por exemplo, se você decorar lá os valores das raízes, essas coisas, é bom em um único sentido. Na hora que você for fazer o vestibular lá, né, você não vai precisar ficar pensando tanto e aí vai ser um pouco mais rápido. Só que às vezes parece que a gente está querendo criar máquina, né? Porque tem que decorar tudo, tem que saber tudo de cor, tem que decorar tudo e não é assim, tá? Não é assim. A gente quer que vocês saibam as coisas de fato, saiba as coisas como elas são e não ficar decorando. Eu não quero que ninguém decore nada, eu quero que você aprenda o significado, aprenda as coisas pela definição, porque aí você não precisa decorar nada. Você não sabe, recorre à definição. Você não sabe de cor, né, quanto que é lá, ó, hasta 9 vezes 9, é 81, não sei de cor. Então você tem que saber que 9 vezes 9 é você multiplicar, você somar, né, o número 9 vezes. É você ter 9 parcelas do número 9. E por aí vai, certo? E aqui na radiciação, né, ó, o tema que a gente vai estudar agora, daqui pra frente, é interessante também que você saiba, né, esse processo de encontrar raízes maiores do que a raiz quadrada só, né? Em geral, o pessoal é mais acostumado sempre a achar só a raiz quadrada. Mas aqui em radiciação, a gente vai ver raízes de todos os tipos. Raiz enésima. Isso aqui significa que pode ser qualquer índice. 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 1 milhão. Quanto que é a raiz de a raiz com o índice sendo 1 milhão de algum número? É o número que vezes ele mesmo, 1 milhão, vai dar o resultado. Então, você sabendo a definição, você sabe fazer raiz com qualquer valor, certo? Lembrando que quando a raiz é diferente da raiz quadrada, né, vai sendo mais difícil de ter números exatos. Aqui, claro que eu pensei de um jeito, né, para os números dar os valores aqui exatos. Mas, né, às vezes aí em geral nem sempre vão dar exatos. Ok?